A Gazeta Esportiva chega falando do São Paulo. Meu pai perdeu do Bahia 2-1, continua se complicando no Brasileirão. Resultado fez o tricolor paulista terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento. Com 19 pontos em 19 rodadas, a equipe do técnico Dorival Júnior ocupa a 17ª colocação. Já o tricolor baiano voltou a vencer um jogo em casa depois de quase 2 meses e subiu na classificação para a 13ª posição com 23 pontos. Veja os gols. Na Arena Fonte Nova, Regis completou o passe de Rodrigão e fez 1 para o Bahia, 0 para o São Paulo. O colombiano Steven Mendoza, ex-Corinthians, ampliou a vantagem dos donos da casa, 2-0. Já no finzinho do primeiro tempo, o goleiro Jean fez pênalti no argentino Lucas Prato. Hernanes correu para a bola e diminuiu o placar em Salvador, 2-1, placar final. Eu tinha consciência, não fujo da situação, a situação não está pior do que quando eu cheguei, nem tão pouco melhor do que quando eu cheguei. Nós temos que ser bem realistas e temos que trabalhar para sairmos dessa condição. Temos capacidade para isso e eu acredito muito no trabalho e tenho certeza que alguma coisa vai ter que mudar. E essas mudanças, elas partem de todos nós. Então nós temos que nos responsabilizar naturalmente por todos esses detalhes. É uma equipe que tem qualidade. A gente vê isso claramente. Se não fosse assim, em todos os jogos, nós não teríamos não só posse de bola, mas oportunidades de criação. E isso tem acontecido, mas realmente o último passe não está entrando, a última movimentação ela não está sendo tão agressiva quanto precise. E é nesse sentido que talvez tenhamos que trabalhar um pouco mais. Porque corrigimos muitas coisas. O aspecto defensivo que, na minha concepção, vinha tendo algumas brechas, nós conseguimos algumas correções das linhas, mas continuamos, mesmo assim, sofrendo alguns gols que tem desequilibrado completamente a nossa possibilidade de reação. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A situação de São Paulo ela é muito delicada, porque ele esboçou uma reação depois de uma vitória contra o Vasco aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi. Depois um empate com o Grêmio, que foi um empate interessante. O Grêmio luta pelo título, então você conseguiu um empate mesmo em casa, é um bom resultado. E depois de uma virada espetacular lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo, aos 39 do segundo tempo, o time perdeu por 3-1, venceu por 4-3. Então aquele jogo parecia um marco na vida do São Paulo, coincidiu com a volta do Hernanes, digamos, com uma força, um poder de reação até então não visto ainda. E, de repente, 2 jogos teoricamente fáceis. Digo teoricamente comparando com o Botafogo fora, com o Grêmio em casa, com o Vasco. Times que lutam para não cair. Então a expectativa é que o São Paulo pudesse abrir 6 pontos, fazer 6 pontos, ou pelo menos 4 pontos na pior das hipóteses. Ganha do Coritiba e empata com o Bahia fora. E o que se viu? São Paulo perdeu em casa para o Coritiba e perdeu para o Bahia. Volta para a zona do rebaixamento. Eu observo o time do São Paulo, eu vejo os nomes que lá tem, não são nomes para estar na zona do rebaixamento. O São Paulo poderia estar ali na zona intermediária, 10º, 11º, na zona do rebaixamento não. E aí é uma coisa que a gente fala muito aqui, o Flávio também fala, e eu concordo plenamente, tem um efeito psicológico desastroso. O Bahia que você vê aí, o próprio Coritiba, Chapecoense, já a Ponte Preta, já fazem parte, né, do cotidiano desses clubes, os riscos de uma queda para a segunda divisão. No São Paulo, não. Então, o efeito psicológico para esses times é muito menor, digamos assim, mais leve do que para o São Paulo. O São Paulo está carregando um peso nas costas. E tem jogos difíceis pela frente, tem Cruzeiro de novo, quer dizer, sabe? Avaí fora. Aquela história, Flávio, muitas vezes você fala assim, não tem time para cair, mas cai. Foi assim com o Internacional, já foi assim com o Palmeiras, já foi com o Grêmio, já foi com o Atlético Mineiro. São Paulo vai ter que mudar completamente para o segundo turno. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Pois é, quando você fala em nomes indiscutíveis, perfeito, mas não tem time. Uma coisa é nome, outra coisa é time. E você, para fazer um time, você demanda tempo, você precisa persistir numa base, mas o São Paulo insiste muito em vender jogadores e contratar novos jogadores, fazer negócios.
E aí você não consegue dar uma estrutura para o time e arrebenta com o trabalho do treinador, seja ele quem for, né? Não tem estrutura de time, não tem jeito. Daqui a pouco alguém começa a fazer sucesso, vende de novo. Então você não cria nada, você acaba ficando correndo, que nem cachorro correndo atrás do rabo. E aí entra o efeito aí entra o lado psicológico. Você começa a não andar, começa a não jogar, você não tem time, e aí a cobrança, pelo que custa, pelos jogadores que tem, ter jogadores individualmente não significa ter time. Então, o São Paulo está nesse ciclo vicioso aí e não dá. O São Paulo tem capacidade para cair, sim. São 12 times, pelo menos 12 times de um nível muito baixo que podem perfeitamente cair. O São Paulo é um deles, mas 4 não vão cair. De repente, está certo de um desses 4, de um desses 8, são 12 péssimos que podem cair. 8 não vão cair, 4 vão cair. O São Paulo pode tanto cair como não cair, depende do momento. Mas ele tem capacidade para cair. Uma melhora, e aí, eu acho que o Flávio falou de uma coisa muito interessante. Melhor eu me e lembrei pior, do Pinotti se vangloriando de que o São Paulo negocia jogadores, que sabe fazer bons negócios. Até chegou a ironizar o Corinthians, falou assim, o Corinthians que não vende porque não tem muito a oferecer. Aí você vê a diferença, né? O Corinthians assim, lutando para manter um elenco, aí na ponta da tabela, e o São Paulo, tão bom vendedor, lutando para não cair. Ao contrário, o Corinthians tem proposta pelo Arana desde o ano passado, não vendeu. Rodriguinho já teve duas propostas e não vendeu, e vendeu o Léo Jabá na cota certa, por um valor legal. Falei com o Léo Jabá no sábado. Está feliz da vida, já fez 2 gols, está legal. Era um jogador vendável, dava para você substituir. Porque não era titular, né? O negócio faz parte do futebol. Claro. Mas não vender 18 jogadores, contratar 16, aí já é balcão, aí já fica muito difícil de você criar alguma estrutura de trabalho. Não tem jeito. Bom, a enquete desta segunda é ainda sobre essa má fase do tricolor paulista. A gente quer saber qual é a maior deficiência da equipe do São Paulo. É a defesa? É o meio de campo? É o ataque? É a comissão técnica? Faltou a diretoria. Acesse o site gazetesportiva.com, dê a sua participação. Qual é, Celso Cardoso, a maior deficiência da equipe? Tipo assim, se desse um jeito nisso, o time poderia deslanchar. Eu vou surpreender na resposta. Porque, veja só, um ataque tem Cueva, Lucas Prato, você não pode falar que é ruim. O Cueva é meio campista, mas enfim, mas é o cara que, né? O São Paulo tem finalizado e tem errado muito mesmo. Criou oportunidades, não fez contra o Curitiba, criou oportunidades, não fez contra o Bahia. Então, e a gente tem visto isso na maioria das vezes. O São Paulo cria oportunidades e não faz gol. Então, para mim, é o ataque. É o ataque. É o ataque. Flávio. Bom, na verdade o problema é gestão. É claro. Que não está no item aí, eu não vou estragar, né? Nesse momento o ataque não está funcionando, mas é gestão. É gestão. Esse é o ponto básico da história. Mas e se consertasse no time? A defesa ou o ataque ou aqui o meio de campo? Quando consertasse eles venderiam. Aí não ia dar certo. Por isso que eu digo que é gestão, né? Gente, não deu certo a enquete com o Flávio hoje. Vamos ver como... mas eu votei no ataque. No ataque também? Votei no então ataque. Tá bom. O Atlético Goianiense acho que já caiu, hein? Não, tem 12 tempo, pontos. Ainda tem campeonato ainda dá. Eu já vi equipes, por exemplo, que estavam em último lugar e... Foi para antepenúltimo. Não, ele foi para 15º, 14º, que já salva. Eu acho que na linha dos 12 ruins, os 12 caíveis, o Atlético ele se destaca um pouquinho nesse grupo, né? Ele é muito time ruim. Nossa Senhora. É engraçado que eu vejo algumas análises, Quantos Tem erros? tanto time bom no Brasil, tem muito time ruim. Nossa Senhora. Olha, a maioria é muito ruim. Aliás, muito ruim. vendo São Paulo e Bahia ontem, aquele número excessivo de passes errados. Juro por Deus, me lembrou, com todo respeito que merece, me lembrou a Várzea algumas vezes. Os piores times do campeonato. Vamos lá. Ruins para danar, que podem perfeitamente cair. Atlético, Avaí, São Paulo, Bahia, Vitória, Chapecoense. Ponte Preta, Chapecoense, Vasco. Vamos mais, Atlético Mineiro não Atlético Mineiro, Você tá no acha bolo, é mesmo? ruim pra caramba. Atlético Paranaense. Todos os Atléticos, Atlético Goianiense, Mineiro e Paranaense. Estamos em 10. Mas é só lembrar que eu não tô, se eu tiver que trabalhar aqui, você lembra? Tem um monte de time ruim. Tem muito time ruim. Todos que estão aí. Eu esqueci de... Curitiba. Curitiba, 11. Tem 12, 13 times horrorosos
que só não vão cair porque só caem 4. Mas se esses daí caem... Não, o Sport está lá em cima. Sport não, isso é uma exceção. Tem as exceções, então você tem o Corinthians, que não é caível, o Sport, que não é caível, o Palmeiras, apesar de... Grêmio, não, mas não é caível... Grêmio, Palmeiras... Flamengo, mas não é caível Botafogo. E é um bom time. Tipo, o Corinthians Fluminense é um você coloca time. nos caíveis? Acho que não, né? O Fluminense está no meio termo ali, ele pode cair, pode não cair. Então são 5, 6 times razoáveis, um time bom e um monte de porcaria. É assim que o negócio está. Infelizmente é isso. E dessas porcarias todas, que o São Paulo está bem enfiado lá dentro, não vão conseguir cair todos. Então o São Paulo, apesar de estar traçando tudo para cair, pode não cair. Mas se ele cair, está normal. Ele está fazendo tudo para cair. Não vai ser uma super surpresa. Se ele cair, não é de... E você não cai de uma hora para outra, você vai cair aos poucos. O São Paulo lembra muito a Venezuela. Ele apareceu um Hugo Chávez lá, tomou conta de tudo, destruiu todas as lideranças e hoje, nem situação nem oposição, você consegue confiar. Igualzinho a Venezuela. E não tem liderança nenhuma, todos acabaram, fica um caos horroroso. É a Venezuela. São Paulo já é uma Venezuela. Dá para confiar na Venezuela? Não, né?